Então será que vem crise grande por aí? Se sim, como se proteger dela? O que fazer com o seu dinheiro nessa semana em que o mundo está vendo mais uma investida armada no Oriente Médio, dessa vez envolvendo o Irã e Israel? O que já leva a receios de uma guerra generalizada a nível global e o que inclusive fez o dólar disparar nas últimas semanas e contribuiu para que o ouro, um ativo visto como uma proteção, renovasse sua máxima histórica. Então nesse vídeo aqui o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Segundo, quais são os principais riscos e como isso que está acontecendo influencia o mercado financeiro e a sua carteira de investimentos. E depois, o que fazer agora, tanto para se proteger, quanto eventualmente até para aproveitar essa situação para aumentar o potencial de multiplicar o seu patrimônio. E deixe teu comentário contando o que você está fazendo com a sua carteira antes de assistir esse vídeo, beleza? Bom, infelizmente a gente está vendo aí conflitos armados na região entre Israel e o Irã. Uma escalada recente que começou no dia 1º de abril, quando Israel foi acusado de atacar o consulado do Irã na Síria, e em resposta, no dia 13 de abril, o Irã realizou o primeiro ataque direto a Israel, que, por sua vez, ativou suas principais defesas, conseguindo, inclusive, interceptar 99% dos projéteis lançados no ataque. E agora os olhares do mundo todo se voltam para a resposta que Israel vai decidir dar para o Irã, porque a resposta vai vir, só que ninguém sabe em qual magnitude. Uma das grandes preocupações estava em torno do apoio militar oferecido pelos Estados Unidos, porém o presidente Biden se pronunciou e disse que não pretende entrar com força armada. E a preocupação com uma escalada desse conflito é que o Oriente Médio inteiro se envolva e esse se torne um conflito ainda mais generalizado, com ainda mais impactos no mundo inteiro. Afinal, os conflitos na região eles não são de hoje e já envolvem vários outros países ao redor do mundo. Segundo o jornal Le Grand Continent, existem aliados para os dois lados de toda essa história. É claro, meu canal aqui não é sobre geopolítica e eu sequer sou um especialista nesse assunto. O foco não é em explicar o que está por trás dos interesses no conflito, mas especialmente trazer o que isso impacta o mercado financeiro, os investimentos que aí sim eu sou especialista, sou gestor profissional de investimentos, planejador financeiro CFP e sou cofundador do Clube do Valor, uma empresa que aconselha um patrimônio total de 2 bilhões de reais dos nossos clientes. E no mercado, um dos riscos mais claros e diretos disso tudo é a gente ver o preço do petróleo disparar. Afinal, o Irã hoje é o 8º maior produtor de petróleo no mundo, na frente inclusive do Brasil. E além disso, a região também cedia o famoso Estreito de Hormuz, que é responsável pelo escoamento de 30% do petróleo mundial. E se o escoamento e a produção forem impactados de forma severa, o preço do petróleo pode disparar, que levaria o preço da gasolina, do frete, de vários insumos no mundo inteiro e geraria, sabe o quê? Inflação. É isso que está sendo noticiado, Guerra no Oriente Médio pode aumentar o petróleo e a inflação no Brasil. E quando a inflação está muito alta, o que acontece? As taxas de juros elas têm que ficar mais altas, porque a taxa de juros é um incentivo para as pessoas tirarem dinheiro da economia, deixarem parado, e é um desincentivo para os consumidores se endividarem e consumirem mais. É um remédio contra a inflação, só que é um remédio amargo. E aí já estão falando em juros nos Estados Unidos com menores expectativas de quedas para junho. Com isso, a curva de juros de 10 anos nos Estados Unidos voltou para as máximas. Dá para perceber, a taxa de juros norte-americana de 10 anos está perto de 5% ao ano, investimento sem risco e em dólar. Isso faz com que muitas pessoas tirem dinheiro de ativos de maior risco para passar para ativos de menor risco, como, por exemplo, os treasuries norte-americanos. E como consequência, a gente vê uma desaceleração no mundo inteiro, o que faz com que a dúvida chegue a você, caro seguidor, O que fazer com a minha carteira? Como é que eu vou me proteger disso tudo? Primeiro eu vou te falar conclusões para o mercado, que são as seguintes. O petróleo já subiu, pode ver que ele está bem acima da cotação de dezembro de 23, janeiro de 24, embora tenha voltado a patamares do quarto tri de 2023. O minério de ferro na contramão, em especial por conta de dificuldades da demanda chinesa, ele vem caindo nos últimos meses, embora tenha subido um pouquinho, uns 6, 7% nos últimos dias. E aí, somado, o risco de maiores taxas de juros por mais tempo, que faz com que as pessoas tirem dinheiro de risco e coloquem em ativos com menos risco, com um petróleo subindo bastante no prazo mais curto e o minério de ferro também subindo ali uns 7%, a gente tem o seguinte resultado. O Ibovespa no último mês caiu mais ou menos 2%, sendo que essa queda se acentuou a partir do dia 9 de abril, de lá para cá uma queda de quase 5%, enquanto a Vale no último mês ela subiu
subiu mais ou menos 2,33%, e a Petrobras, mais ligada ao petróleo, está subindo cerca de 10% no último mês. E tem um detalhe aqui bem interessante, né? A Petrobras, ela é o maior peso no Ibovespa. O Ibovespa tem, se não me engano, 15% de peso de Petrobras. Então, mesmo com a Petrobras subindo 10%, o Ibovespa está caindo, é um sinal que as outras ações estão caindo ainda mais, o que preocupa os investidores. Isso sem contar que o dólar está crescendo bastante, até porque em momentos de incerteza geopolítica, além de tudo que eu expliquei, também acontece do dinheiro sair de países emergentes para ir para países mais consolidados. Até por conta dessa escalada do dólar, investimento em ações norte-americanas cotadas em reais, medido pelo ETF IVVB11, vem crescendo bastante nos últimos 6 meses. E isso sem contar o ouro, que a gente vê aí um volume forte de compra dos bancos centrais. A maior parte desse movimento começou por causa das sanções aplicadas pelo governo norte-americano à Rússia. E aí a gente está vendo grandes potências mundiais recorrendo ao ouro para reduzir sua dependência dos Estados Unidos. E isso fez também que a commodity batesse recordes em 2024 e siga subindo. E aí o investidor PFC, né, o pessoa física comum, um cara que como você trabalha pra caramba, se dedica muito ao trabalho para ganhar dinheiro e formar seu patrimônio, e o resto do tempo que sobra se dedica à família, aos hobbies, a praticar esportes, fica na dúvida. E muitos, né, olham essas notícias ruins e pensam, poxa, é hora de eu me proteger. Diz aí se não aconteceu isso contigo. Eu sei que isso aconteceu com vários clientes de Wealth aqui do Clube do Valor que mandaram mensagens para os seus consultores perguntando se a gente alteraria a nossa alocação de ativos para evitar risco e também demonstrando preocupação com o aumento do preço do petróleo, por exemplo. E assim, é super normal ter essa postura, é super normal querer mexer na carteira em meio a uma crise ou também em meio a um período de alta. Só que qual que é o problema aqui, tá? Vamos lá, se você, que daqui a pouco é médico, é engenheiro, é empresário, tá sabendo de tudo o que está acontecendo. Se eu aqui tô sabendo de tudo o que está acontecendo, se nesse vídeo aqui eu te mostrei um monte de manchetes, ou seja, o mundo inteiro sabe o que está acontecendo, o fato é que tudo isso já foi refletido para o preço. É claro, se as coisas piorarem, a piora vai ser refletida para o preço. Agora, se essas tensões pararem de escalar, a melhora vai ser refletida para o preço. E é muito, mas muito perigoso tomar decisões de investimento se baseando em manchetes, sem ter uma estratégia clara, porque o cara que se baseia em manchete, ele sempre vai chegar a uma decisão muito lógica, que parece fazer muito sentido, só que se ele não considerar que as coisas estão no preço, ele vai estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Eu vou te dar um exemplo disso. Desde a crise de 2008 até 2016, a Bolsa caiu cerca de 30%, né? Do pré-crise de 2008 até ali março de 2016. Se for ver até janeiro, ela chegou a cair 43% em tipo 8 anos. Porque a gente pegou o subprime, uma crise global, e depois uma crise interna muito grande, com várias intervenções do governo Dilma, uma gastança desenfreada, inflação mais alta, e enfim. Ninguém em sã consciência olhava para as manchetes em janeiro, fevereiro de 2016 e pensava, bicho, vamos comprar ações brasileiras que parece fazer muito sentido. Até porque as manchetes eram muito ruins e, na média, a conclusão dos investidores era mais ou menos essa. Vendam tudo. Inclusive, né, era a posição de profissionais do mercado financeiro que falavam em apocalipse no mercado brasileiro. Olha, a gente acredita que os investidores devem ter medo. De novo, o que está na manchete está no preço. E esse foi um dos melhores períodos da história para alguém comprar ações brasileiras. Inclusive, apesar dos problemas, de janeiro de 2016 para cá, elas mais do que triplicaram. É contraintuitivo, tá? Mas em vez de procurar se proteger nesse momento, que vai te fazer justamente vender o que está caindo e comprar o que está subindo, você deveria fazer o contrário. Você deveria comprar o que está caindo e vender o que está subindo. Agora, como é que se faz isso? E a resposta é tendo uma estratégia clara, como o que a gente usa aqui, o sistema de alocação estratégica, cuja quarta e última etapa se chama rebalanceamento. Eu vou desenhar como é que funciona para ti. Primeiro, você desenha uma carteira ideal de investimentos, respeitando o seu perfil de risco, seus objetivos, etc. Aqui vou dar um exemplo, uma carteira 60% renda variável e 40% renda fixa. Aí, quando vem uma crise, as coisas se bagunçam. E aqui no exemplo que eu estou dando, a renda fixa ganhou peso em relação à renda variável, sinal é algo que tende a acontecer em crise. E aí, o que é o rebalanceamento? É basicamente você, ou com novos aportes, com dinheiro que você coloca para ser investido, ou vendendo aquilo que está com peso maior do que o alvo, traz a sua carteira de volta à composição alvo. Isso aqui é investir com estratégia. Quem seguiu essa estratégia aqui sempre comprou na baixa e vendeu na alta. Foi essa estratégia aqui que nos fez, por exemplo, às vésperas da crise de março de 2020, vender durante 3 meses seguidos cerca de R$2 milhões em renda variável. O detalhe é que na época a gente gerenciava
gerenciava cerca de 200 milhões de patrimônio de terceiros, né, 10 vezes menos do que hoje, e foi isso que nos fez, depois que a Bolsa despencou com a crise de março de 2020, depois que todo mundo falava para não tomar decisões precipitadas, não tomar decisões emocionais, todo mundo falava em segurar um pouco para ver o que acontece, ou cuidado que ninguém sabe qual é o fundo do poço, ou ainda tenha prudência, o que a gente fez foi vender o que estava na alta, que estava com peso maior do que o alvo, que era a renda fixa, para comprar o que estava na baixa, que era a renda variável. E essa é a estratégia que nos fez ter resultados muito bons com os clientes que estão há mais tempo conosco. Esse aqui é o exemplo de um cliente nosso que está aí há bastante tempo conosco, que viu sua carteira cair bastante em algumas crises sim, que viu ela ficar no 0 a 0 durante 2 ou 3 anos, mas também viu um ganho muito acima ao CDI. Esse cara aqui, por exemplo, já ganhou 117% nesses mais ou menos 7 anos que ele está conosco, bem acima da inflação, bem acima do CDI. E esse cara aqui, ele investiu mais ou menos 1 milhão lá atrás conosco, e somente esse milhão, sem considerar aportes novos, teriam se transformado em cerca de 1.600.000 se ele investisse no CDI, com menos risco. E por ele investir com estratégia, eles transformaram em 2.173.000, ou seja, ele ganhou 500 mil a mais, 50% do aporte inicial, por investir por estratégia no longo prazo, teve um retorno de 176% do CDI. Eu poderia trazer outro exemplo aqui de uma carteira com menos risco, de um investidor menos tolerante ao risco, que por ter menos risco sofreu menos em crises, mas também subiu menos no longo prazo, mas ainda assim é um investidor que viu a carteira render 130% nos 8 anos que ele está conosco. E esse cara aqui, né, vamos chamar o nome de Cassiano, nome fictício, ele investiu 4 milhões conosco lá atrás, o primeiro aporte, e esses 4 milhões teriam se transformado em 7 milhões e 200 se fosse no CDI, só que conosco se transformaram em 9 milhões e 200 mil, ele ganhou 2 milhões a mais, teve um retorno de 160 do CDI no longo prazo. É claro que não foi simples, é claro que a carteira caiu várias vezes, mas isso aqui só foi possível por seguir o rebalanceamento e por não procurar por um seguro depois de bater o carro, né? Por não procurar comprar guarda-chuva quando está caindo o mundo, e sim por ter uma alocação clara de ativos. Um desenho de carteira ideal, que é o que todos os clientes nossos de Wealth têm. E aí, se você quiser se aprofundar em como investir com essa estratégia, existem 2 formas. Uma delas é totalmente gratuita, é você lendo um livro que eu escrevi sobre como e onde investir o seu dinheiro. É um livro extremamente completo, que você não vai encontrar em nenhuma livraria, porque a gente distribui de forma totalmente digital. Para quem nos segue, para quem gosta do nosso trabalho, você pode fazer o download desse livro clicando no primeiro link na descrição ou nesse link aqui. Tá? Eu uso exemplos de uma carteira de R$1 milhão, mas vale para quem investe mais e também para quem investe menos. De uma forma totalmente gratuita, que só depende de você fazer o download, ler o livro, entender como é que funciona esta forma de investir, que é o nosso método. E a segunda forma, também gratuita, mas acessível apenas para quem tem um patrimônio maior, já passou dos R$500 mil, já acumulou 1, 2, 5, 10 milhões ou mais, é conhecendo os nossos serviços de Wealth. Eu quero te convidar para conhecer de forma gratuita, para fazer tipo um free trial, né? Uma amostra grátis, que é justamente uma reunião em que alguém da minha equipe vai analisar a sua carteira de investimentos, como você está investindo hoje, vai te mostrar os riscos, os problemas, se é que tem problemas, é claro, e o que a gente faria se você investisse seguindo as nossas estratégias. É um bate-papo sem compromisso que, ao final dele, se você quiser, você pode nos contratar como consultores ou gestores da sua carteira. Você pode entrar aqui no seleto grupo dos nossos clientes de Wealth, e se esse for o seu caso, se você quiser ter esse papo, é o segundo link na descrição ou o link que eu vou deixar aqui para você clicar, preencher um rápido formulário e nos contatar. E o que a gente está fazendo é seguir o processo. Um processo também que eu explico no vídeo super completo sobre como montar sua carteira de investimentos, cujo link eu vou deixar aqui. Grande abraço e até a próxima.